Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Um vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a contratação do novo executivo de futebol do Vasco, né, que se aproxima de um anúncio aí provavelmente já nos próximos dias. Então a gente vai trazer para vocês aqui os 3 favoritos aí para assumirem a pasta aí de novo executivo do Vasco, e também vamos falar sobre outros assuntos aí, como renovações de contrato aí de 2 jogadores titulares do atual elenco vascaíno, o goleiro Léo Jardim e o meia Felipe Coutinho. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que não é inscrito no canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho. Convido também todos vocês a acompanhar o vídeo até o final e peço a colaboração de todos aí, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre essa negociação envolvendo aí a contratação do novo executivo de futebol, né? O Vasco pretende ainda essa semana, né, fazer o anúncio oficial do novo profissional que chega, né, para assumir o cargo deixado pelo Marcelo Santana há cerca de um mês atrás, né? O CEO Carlos Amodeu deu uma entrevista aqui para o nosso canal essa semana, né, justamente falando, né, sobre a chegada desse profissional, que vai ser muito importante nessa próxima janela de transferências. 3 nomes ganham muita força dentro do clube nesse momento, né, que são os profissionais Mário André Mazuco, o Bruno Spindel e o Eduardo Freeland, né? Todos aí já pessoas tarimbadas no meio do futebol, né? Profissionais com passagens aí por grandes clubes do futebol brasileiro, né? E provavelmente um desses 3 nomes aí deve acabar sendo, né, o escolhido, né? Deve ser apontado aí como executivo de futebol do Vasco, né? Cargo que obviamente vai ser muito importante nessa próxima janela de transferências em relação a saídas de atletas, né? Vendas de jogadores, renovações de contrato e principalmente contratações, né? O Vasco vai precisar vir ao mercado, né, para poder trazer reforços aí que serão pedidos do Fernando Diniz. Então a tendência é que agora, já nos próximos dias, talvez aí até o final dessa semana, o Vasco anuncie aí essa contratação de um desses 3 profissionais que eu acabei de citar aqui, né? Ou o Mário André Mazuco, ou o Eduardo Freeland, ou o Bruno Spindel. Passando aqui o vídeo agora falando um pouquinho sobre renovações de contrato, porque temos atualizações aí sobre 2 renovações que vão ou não acontecer em relação a atletas titulares do elenco vascaíno. A primeira delas tem sido tratada aí com muita motivação, que é a situação do Felipe Coutinho, né? Como vocês sabem, o Felipe Coutinho está emprestado ao Vasco agora até o dia 30 de junho de 2025. O contrato dele com o Aston Villa da Inglaterra vai até o final do ano que vem. Porém, notícia que acabou de chegar lá da Europa, né? Acabou de chegar da Inglaterra, é que o Felipe Coutinho deve rescindir o contrato dele com o Aston Villa de forma definitiva, né? Então, com isso, ele ficaria livre para poder se tornar jogador do Vasco aí de forma definitiva, né? Sem ter aquela necessidade de estar emprestado ao Gigante da Colina. Então, a tendência é que agora, durante essas próximas semanas aí, durante o mês de junho, a gente tem uma rescisão de contrato acontecendo entre o Felipe e o Aston Villa, e o Vasco aí trazendo, né, o jogador de forma definitiva, muito provavelmente assinando um contrato com o Coutinho até o final de 2026, né, até o final do ano que vem. Em relação ao goleiro Léo Jardim, cara, mais uma recusa, né? O Vasco fez a 4ª proposta aí de renovação pelo goleiro, né? Uma renovação que o Vasco pretendia fazer até o ano de 2030, e mais uma vez o empresário do Léo Jardim aí recusando a oferta do Vasco e já fazendo uma contraproposta, inclusive com valores que assustam o Vasco, né? Parece que o goleiro Léo Jardim está pedindo um salário de cerca de R$1.500.000 por mês aí ao Vasco para que essa renovação venha acontecer. O Vasco não pretende pagar esses valores, né? O Vasco tem em mente ali um salário de cerca de R$900.000 e com isso, né, a negociação fica travada, né? O Vasco tem propostas aí de alguns clubes da Europa, mas o Vasco gostaria de renovar o contrato do Léo Jardim até para poder valorizar o jogador, né? Então a situação aí fica atravancada, né? Lembrando que no contrato do Léo Jardim com o Vasco existe uma cláusula contratual de uma renovação automática até o final do ano que vem, e muito provavelmente o Vasco vai acabar acionando essa cláusula para poder tentar vender o Léo Jardim agora no meio do ano, né? Provavelmente para o futebol europeu. Beleza, rapaziada? Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final do vídeo. Pedir perdão aqui que eu tô gravando pela última vez no aeroporto para vocês, mas vocês sabem, né? O importante é a notícia e informação. E é isso. Amanhã a gente tá de volta com tudo aí para mais um vídeo aqui no nosso canal. Um abraço, tamo junto.